Jornal Diário, com Paulo Lopes. Boa noite, bem-vindos ao Jornal Diário, aqui do Novo Canal. É com muito gosto que anuncio uma entrevista com um piloto, um comandante piloto, que é natural de Baltar, do Concelho de Paredes, Marcelo, que é um gosto ter-te aqui, Marcelo. Bem-vindo. Muito boa noite, muito boa noite a quem nos está a ouvir e a ver, muito boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui convosco. Gostava de agradecer o convite e já agora dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho. Vocês têm feito um trabalho excelente, tenho acompanhado nas várias plataformas. E pronto, isso é uma mais-valia aqui para a nossa zona. Senhora, e eu acho que, Marcelo, acho que esta região tem tudo. E quer dizer, ter um comandante piloto de médio curso neste momento, mas como estávamos a falar há pouco, já vai para outros continentes, como a Rússia, como os Estados Unidos. Exatamente. Acho que é um gosto enorme as pessoas serem, muitas vezes no ar, serem pilotadas por um Baltar, uma pessoa de Baltar, do que um pardense, no fundo, não é? É isso. É verdade, é verdade. É um orgulho ser de Baltar também e do Concelho de Paredes. Marcelo, a primeira pergunta, se calhar vai ser esquisita, mas será que nós sabemos que em Baltar há o catódromo, aqui esta zona há outros pilotos de automóveis. No fundo foi isso que te fez também tocar para seres um dia piloto? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que não e em boa verdade, eu não sei porque é que quis ser piloto. O que eu sei é que desde que eu me lembro de começar a pensar, desde criança, que o meu sonho sempre foi ser piloto. Portanto, eu devo ter visto um filme em que havia um piloto espetacular e eu meti isso na cabeça e sempre foi o meu sonho e foi para isso que lutei. E pronto, cá estou hoje em dia e correu bem. Já és piloto há quantos anos? Portanto, eu sou desde os 18. Eu entrei na carreira da aviação aos 18 anos, tenho 36, portanto há 18. Anos. Há curiosidades que eu gostava de perguntar e penso que também as pessoas que estão lá em casa a ouvir também gostava. Porque, repara, um avião pesa tantas toneladas, é tão pesado, e como é que se diz que é o transporte mais seguro do mundo? E como é que um piloto consegue ter essa percepção lá em cima? E é. O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Porque, pronto, basicamente, em termos gerais, os aviões têm muita redundância. Portanto, eu quando digo redundância é no caso de falha de um sistema, por exemplo, um sistema de travões. Nós temos outro sistema que toma conta da travagem do avião. E na falha do segundo ainda temos outro sistema. Portanto, há muita redundância para qualquer parte, para qualquer operação, por assim dizer, do avião. E, portanto, as falhas existem, obviamente, mas temos sempre redundância, temos sempre maneiras de resolver esse tipo de falhas. As falhas. Houve um tempo que era um pouco apreensivo quando foi o Estado Islâmico, quando se havia aqueles atentados que nós vimos aqueles aviões entrar por aquelas torres aéreas. Tens mais medo desse tempo, que havia terroristas, ou deste vírus que é invisível? Eu acho que, portanto, estamos a falar do 11 de setembro, não é? Exatamente. Houveram muitas medidas tomadas em relação à segurança dos aviões, portanto, atos de pirataria, hijacking é assim o termo específico. Portanto, eu acho que em relação a essa parte nós estamos muito seguros em relação a coisas que nós percebemos bem como é que elas funcionam, apesar de serem perigos. Portanto, e ameaças, a gente sabe como é que elas funcionam e conseguimos tomar as ações e medidas necessárias para evitar esse tipo de ameaças. O Covid-19, a gente ainda não sabe muito bem como é que ele funciona, não é? Portanto, o desconhecido é sempre mais perigoso. Se me perguntares a palavra medo, é uma palavra forte, portanto, para eu estar a falar acerca disso, principalmente para um piloto, não é? Mas respeito, não é? E, portanto, respeito mais o que eu ainda não sei bem como é que funciona do que uma coisa que está completamente estudada e as medidas mitigadoras foram todas acionadas de maneira a evitar. O Covid ainda é complicado, não é? Mas o Covid fez com que tu estás há 4 meses, mais ou menos, parado? Eu estou desde março. Desde março parado. Estou desde março, sim, ele parado. conseguiu mobilizar todas as companhias aéreas. O Covid, para tu teres ideia, Paulo, o Covid, na primeira semana de março, parou 10% da aviação mundial. E na última semana de março, parou 95% da aviação comercial no mundo inteiro. É uma coisa... Eu não sei se tu tens ideia, mas... portanto, antes do Covid, a cada segundo do dia...
Portanto, em todos os momentos do dia, da semana, do ano, estão mais ou menos em média 10 mil aviões no ar a cada segundo. Portanto, o que aterra é substituído por um que descola. Okay? Portanto, a cada segundo do dia, a cada momento, existem cerca de 10, 11 mil aviões no ar. Em todos os momentos. E 1.200.000 pessoas. Que andam no ar. A todo momento, durante o dia inteiro. Portanto, agora imagina o que é 95% desse tráfego parar. Tens falado com colegas teus, mesmo de outras companhias? Sim, temos falado. Eu sei que vocês são muito unidos, não é? Hoje em dia, os grupos do WhatsApp, essas coisas todas, as plataformas Quais são os maiores receios neste momento que se passa numa cabeça de um comandante-piloto, por exemplo? É perder Bem, o maior trabalho? receio, eu falo por mim. O maior receio neste momento eu acho que eu sou, antes de ser piloto, sou um ser humano, e o maior receio do ser humano neste momento é a saúde, não é? É a nossa saúde e a saúde da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que a gente gosta, não é? Se me falares a nível profissional, estamos todos com receio, estão os pilotos com receio, estão as pessoas que têm restaurantes com receio, não é? Estão os donos de cafés com receio, estão os vendedores de automóveis, toda a gente está com receio, porque a economia estagnou muito. Não só a aviação, mas a economia mundial, não é? Tudo estagnou. Mas uma pessoa que está habituada a andar sempre com as malas atrás, deve ser mais complicado, não é? Sim, é uma diferença grande, Só isso é... Sim, é uma diferença grande, tanto a nível pessoal e emocional, não é? Porque eu não estou a trabalhar, não é? Estar parado, ninguém gosta de estar parado, as pessoas ativas não gostam de estar paradas em casa, não é? Não gostam de não ter alguma coisa, não gostam de se sentir realizadas a nível profissional. Mas lá está, isto eu e todos, não é? Claro. Eu e todos. Mas vocês têm tido formação, as vossas empresas têm dado formação. Eu estou a falar a nível geral, não vamos falar na companhia que tu trabalhas, porque não é o mais importante neste momento, é o testemunho que eu gostava. Em traços gerais, a aviação é muito bem regulada. Isto quer dizer que não é a minha companhia faz de uma maneira e as outras companhias fazem de outra. Toda a gente tem que fazer igual, não é? Portanto, as companhias, lá está, em março pararam, 95% dos voos pararam. Entretanto, foram-se ajustando na medida a estarem o máximo preparadas para quando a atividade recomeçar, as coisas poderem andar e tomar o seu rumo. Claro, mas dentro da tripulação de um avião, se calhar os pilotos são aqueles que estão mais resguardados, não é? Os pilotos, regra geral, estão mais resguardados, obviamente. O pessoal de cabine está lá atrás e tem contacto direto com os passageiros e esses estão mais expostos, não é? Obviamente. Claro. Mas quais são as medidas neste momento que, por exemplo, esse pessoal está a ter? Paulo, isto começa muito atrás do avião, não é? Isto, portanto, existem alguns guidelines, não é? Que as entidades europeias que regulam a aviação já emitiram, não é? E isto começa bem antes da pessoa do passageiro estar no avião. Isto começa em casa, não é? Que a companhia aérea ou a empresa que vende o bilhete tem que sensibilizar, portanto, o cliente, o passageiro, para se tiver algum sintoma, ou se tiver com tosse ou febre, ou algum dos sintomas que esteja dentro daqueles parâmetros do Covid-19, tem que tentar desmobilizar a pessoa a viajar, não é? Se teve algum sintoma nos últimos dias, nos últimos 14 dias, para não comprar o bilhete, não é? Começa por aí. Depois começa à porta do aeroporto. É suposto ou aconselha-se que os aeroportos tenham um medidor de temperatura, não é? Porque se a pessoa pode não estar a sentir a febre, não é? Mas se estiver com febre, é de evitar que essa pessoa, já nem digo chegar ao avião, mas que entre no aeroporto, porque vai ter uma fila para o check-in, se calhar vai comprar um café, depois a fila para entrar no avião, se calhar vai à casa de banho, vai tocar, não é? Portanto, há uma série de medidas mitigadoras que começam em casa, quando o passageiro ainda está em casa. Portanto, e vai até à porta do avião. Depois, no avião, é toda a gente usar a máscara, não é? É evitar o contacto. Mas olha, a falar nisso de máscara, há um estudo que diz que os aviões é os locais mais seguros neste momento para viajar por causa de um ar que está sempre a ser renovado. O ar é... Isso é o avião é muito, o avião é muito ventilado. O avião é muito ventilado. E depois, além disso, pronto, a aviação, lá está. A aviação ajustou-se e adotou medidas mitigadoras para evitar a contaminação e a propagação do vírus. Existem filtros nos aviões, como existem os filtros nos carros, dos ar-condicionados, existem filtros nos aviões.
o vírus, o vírus, o Covid-19, é um vírus muito pequeno que passa em quase todos os filtros. Portanto, o Covid não é filtrado ao passar nos filtros. No entanto, a aviação ajustou e construiu filtros que filtram melhor, por assim dizer. Filtram melhor e conseguem filtrar o Covid. Portanto, o ar, como é muito circulado dentro do avião e o avião é muito ventilado, o ar vai passando nesses filtros e portanto, vai evitando... Marcelo, tu podes dizer que é agora nesta fase que pelo menos a economia e a aviação está a querer retomar novamente, tu podes garantir aos passageiros que é dentro daquilo que se sabe, não é? Obviamente que há muita coisa que não se sabe. É um meio de transporte seguro. Não tens receio, por exemplo, que as pessoas tenham medo agora de viajar por causa disto. E podes garantir que podem estar... É tão seguro estar num avião como, por exemplo, estar dentro de um café ou de um restaurante. É, sem dúvida. Não há diferença nenhuma. Sem dúvida, é igual. Estar dentro de um avião eu até diria que será mais seguro do que num café e num restaurante, porque os cafés e os restaurantes, se calhar, são ambientes mais familiares, se calhar a pessoa facilita mais e tira a máscara, e se calhar não está... aquela máscara já foi usada e se calhar atira e mexe na máscara e depois não desinfeta porque conhece o dono e tal e porque se esqueceu. Enquanto num avião estas medidas existem todas, mas está alguém, que é o pessoal de cabine, a supervisionar que estas medidas são cumpridas. Portanto, ninguém vai estar sem máscara dentro de um avião. E por exemplo, se um passageiro sentir os sintomas dentro do avião, qual é a medida que vocês têm? Se sentir os sintomas dentro de um avião, portanto, o suposto é continuar para o destino, não é? Não vamos implicar centenas de passageiros. Nem aterram de emergência. Não, porque não é uma emergência. Efetivamente, não é uma emergência, não é? Ninguém está em risco de vida. No entanto, são acionados todos os meios que passa por... portanto, continuamos para o destino, o avião fica parado, ninguém sai, ninguém entra, informamos, portanto, as entidades de saúde e sanitárias do respectivo país, do respectivo aeroporto. Essas entidades tomarão, e aí sai fora da nossa área de manobra, as entidades tomarão as ações necessárias. O guideline também é que o passageiro fará o teste e mais 2 filas para a frente, 2 filas para trás e as 3 do lado. Portanto, aquela área de mais ou menos 1,5 metro em redor do passageiro que terá os sintomas serão sujeitos ao teste, mais o tripulante que teve em contacto com esse passageiro. Okay? Também fica logo isolado. Ainda no ar. Não ficam isolados, portanto, o passageiro com sintomas será tratado, as entidades tomarão conta da ocorrência, os outros passageiros farão o teste, será um teste rápido e, passado 2 horas, o protocolo normal, saberão se estão infectados ou não. Isto quando chegamos ao chão. Okay? No ar é suposto quando o passageiro tem sintomas, é suposto, portanto, se o conseguirmos isolar, na medida do possível isolamos o passageiro, fica sempre o mesmo tripulante a prestar o serviço àquele passageiro. A casa de banho, designamos uma casa de banho só para aquele passageiro, evitamos que o passageiro toque em pessoas, que esteja em contacto próximo com pessoas, tentamos isolar ao máximo. Será isso. Esta altura de julho e agosto era uma altura que voavas muito, não? Muito, era sim, sempre... Tu mais que todos nós, tens a consciência do que é que está a passar no mundo a nível de economia, a nível de turismo, é um impacto muito forte. Sim. O planeta Terra, por assim dizer, foi muito fustigado pelo Covid-19, sim. Em todos os setores. Tu viajaste alguma vez para a Itália, naquela altura, por exemplo? Não diria para a China, porque a China vejo que tu não fazes esses... Mas Itália, esses países que... Eu viajei antes, sim. Ficaste assustado quando começaram as primeiras notícias? Eu acho que ficamos todos. Eu, obviamente, também fiquei um bocadinho apreensivo em relação à doença, não é? Ficamos todos, sim. Mas pronto, estamos ali para cumprir, para fazer o nosso trabalho. Mais assustados terão ficado os médicos, os enfermeiros, o pessoal que está na linha da frente, nós como tal, também ficamos apreensivos, mas tentamos fazer o nosso trabalho Mas tu passaste, da melhor maneira possível. Passaste por aeroportos de outro mundo. Às vezes há críticas aqui que nos aeroportos de Portugal não fazem a triagem. Sentes isso, que não há segurança de um passageiro que chega a Portugal, por exemplo, ou no Porto ou Lisboa, que não haja uma triagem? Ou começou logo de imediato a ver essas medidas?
As medidas Foram tomadas. As medidas foram sendo criadas, foram adaptadas. Isto foi portanto, uma situação completamente nova. Isto foi... as coisas foram-se fazendo de um modo que era ação-reação, não é? Que é muito que vocês têm, não é? Vocês não podem entrar em pânico, os pilotos, claro, o pessoal do claro, aeroporto, claro tem que que ter não, alguma tranquilidade, não é? Claro que não, temos de ter tranquilidade, é para estarmos preparados, termos o conhecimento sempre em dia e tentarmos executar as nossas tarefas da melhor maneira possível. Não é? Olha, já apanhaste algum presente da Câmara Municipal de Paredes, por exemplo, nos teus voos? Ou aqui daqui? Presidente da Câmara. Presidente da Câmara, ou alguém, assim, uma figura aqui da Não da tenho região? conhecimento, eu não tenho acesso, raramente Não vejo consegue. os passageiros, não consigo. Mas ter acesso a quando, isso. quando alguém que vai no teu voo aqui da terra e sabe que és tu o comandante, que estás a pilotar aquele avião, achas que as pessoas ficam com mais confiança e ficam orgulhosas de ter um Eu comandante acho que assim? sim, eu acho que sim. As Mas já te pessoas aconteceu isso? Já me aconteceu. Pessoas que, portanto, que ao entrar no avião, quando estão na manga, me reconheceram, então reconheceram o nome e pediram-me para falar e tal. Pronto, é sempre engraçado. As pessoas não viajam muito, portanto, as pessoas já é uma situação mais ou menos fora de normal para as pessoas, não é? Para as pessoas não, o facto de estarem a andar de avião. E então, se encontram alguém, um piloto da terra, obviamente ficam contentes. Passas muito tempo fora do país, muito tempo a viajar. Basicamente, qual é o horário do trabalho, por exemplo, de um piloto à semana? Trabalha aos 5 dias por semana? Não. Depende. Não é assim como as pessoas pensam. Eu não passo metade do tempo fora. Não é assim como as pessoas pensam. Eu passo menos do que as pessoas pensam. No entanto, isso o planeamento é aleatório. Existem uma série que deverão ser umas centenas, não sei, nunca as contei, uma série de regras, portanto, regras europeias, não é a companhia, não é o Portugal, isto é uma série de regras europeias, a nível geral, que têm que ser obedecidas. Por exemplo, eu não posso trabalhar mais que X dias seguidos, não posso fazer mais que X horas seguidas, se me levantar, se tiver um voo às 4 da manhã, o meu máximo de horas, vou dar exemplos, são meros exemplos, se me levantar às 4 da manhã, obviamente não posso trabalhar tanto tempo do que se me levantar às 10 da manhã, não é? Porque interrompi o sono, a pessoa, o ser humano não está tão preparado, não vai estar tão alerta, não vai estar tão... Não é? Portanto, se começar a trabalhar à meia da noite, obviamente o número máximo de horas vai reduzir. Não é? Eu não posso passar mais que X dias fora. Portanto, é uma série de regras que são... Então dá perfeitamente para um piloto ter família, não é? Perfeitamente. Porque há sempre aquele estigma com os pilotos e as hospedeiras. Não. Normalmente os pilotos são homens bonitos como tu e as hospedeiras também são mulheres bonitas. Há sempre essas histórias, não é? Não. Portanto, é tudo. Às vezes as outras pessoas são piores. Não, isso não existe. Isso é como em todas as áreas, não é nem mais nem menos. É exatamente igual à área de jornalismo, à área de... E diz-me uma coisa, o que é que para ti é mais fascinante? Eu ia fazer a pergunta ao contrário, porque eu tenho eu adoro andar de avião, incrivelmente tenho medo das alturas, mas no avião não. Mas há uma parte que a mim tenho mais dificuldade. E para ti, o que é mais excitante? É a descolagem ou a aterragem? Bem, depende. Eu gosto dos dois, não é? Eu gosto dos Dá-vos dois. pica esses momentos a vocês pilotos? Sim, a aterragem e a descolagem são aqueles momentos em que estamos mais perto do chão, não é? Portanto, são aqueles momentos em que teremos que estar à menor margem para o erro. É aquela fase em que nós temos que estar atentos, são aquelas fases em que não levamos o piloto automático ligado, portanto estamos a voar o avião com as nossas próprias mãos, portanto é excitante, claro que sim. Mas o que é que gostas mais, das duas coisas? Não gosto dos dois. Mas Sim. qual é, no fundo, o mais perigoso? É a descolagem ou a aterragem? Como te disse, é igual. Exatamente igual. Estamos Portanto, aquele mito que a descolagem é mais perigosa... Estamos em ambas as situações muito perto do chão, não há grande margem para erros, não há grande margem para facilitar o que quer que seja, portanto, são ambas situações que merecem o maior respeito. Vocês, sabes que há um programa que é o My Day, que existe, penso eu, acho que é no Discovery. Tu costumas ver esses programas? Quando o My Day, não é? Não costumo. Não costumo, não. Isso assusta, não é? Não costumo. Não assusta. Há algumas coisas servem para explicar determinados acidentes, determinadas situações. Acho que quem gostar e quem se interessar muito por aviação... Pronto, quem for fascinado pela aviação interessa-se por esse tipo de programas,
eu, no meu caso pessoal, Mas ali Não, vê-se não muitas me- vezes que o piloto é realmente importante e decisivo às vezes para salvar o avião. sim, muito. Isso é, vocês têm que ter, às vezes é o milésimo, né? Ter aquela concentração e sangue muito frio se acontecer alguma coisa, não é? Sim, é preciso acima de tudo estar muito bem preparado a nível de conhecimentos e a nível operacional. Temos que estar muito bem resguardados com o nosso conhecimento e depois, a nível emocional, também temos que estar sempre muito bem preparados para lidar com as situações, para não entrarmos em pânico, para não termos medo, para reagirmos rápido, para sermos assertivos, esse tipo de coisas. Portanto, já parte da pessoa, por isso é que, pronto, Já te aconteceu assim alguma situação que tenhas Não, grave não. grave, não? Nunca me aconteceu. E assim uma Coisas situação graves, não. estranha? Já te aconteceu? Sei lá, um pedido de casamento que te vão, que façam algo assim do outro mundo, já te aconteceu? Isso vão acontecendo, a cada passo vão acontecendo, algumas situações. Recordas-te assim de alguma que possas partilhar connosco? Assim, uma história. Sim, recordo-me de. Era um casal que chegou, portanto, eu não me lembro bem dos trâmites, mas um casal que chegou ainda com a roupa do casamento. Eles iam de lua de mel, mas aconteceu qualquer coisa, eles não tiveram tempo de trocar de roupa, e então ela ia literalmente com o vestido de noiva, e então pronto, foi uma festa ao voo toda, os passageiros todos a bater palmas, toda a gente queria fotografias, eu adequei ali um discurso apropriado ao casamento, a dar os parabéns e tal, foi engraçado. Qual é o povo mais requietos dentro do teu avião? Qual é assim dos países? Irrequietos. Sim, os ingleses são Irrequietos. requietos, por exemplo. Não. Não. É tudo- As pessoas geralmente estão calmas e serenas dentro do avião. Existe sempre alguma situação particular, algum passageiro que tenha passado todos os filtros que existem até chegar ao avião e poderá eventualmente estar embriagado ou qualquer coisa, ou algum passageiro com alguma deficiência, ou então, por exemplo, situações muito atípicas são aquelas em que levamos as claques de futebol e tal, pronto, mas regra geral, os voos correm sempre dentro da normalidade, as pessoas estão calmas, tranquilas, também não estão muito confortáveis, a maior parte porque não está habituada a voar, não é? É uma pequena percentagem das pessoas que estão habituadas e voam regularmente, portanto, acho que E já houve assim, qual foi assim a pessoa mais famosa que tiveste dentro do avião? pessoa famosa. Assim, a pessoa mais que te mexeu assim com a responsabilidade? Ou não? Nunca te aconteceu assim uma personalidade mais? Nunca me aconteceu. A cada passo tem alguns passageiros que são passageiros identificados, são políticos ou então passageiros VIPs que têm um tratamento, têm direito, não é direito porque as pessoas pagam e têm, mas que é preciso algum cuidado, tratamento não é? especial, exatamente, mas assim não. Por exemplo, eu lembro-me dos teus colegas que transportaram a seleção quando vieram do europeu. Isso deve ser um momento também muito bom para vocês, não é? É espetacular, É espetacular, claro que não é? sim, é espetacular. Sentimos-nos realizados por termos o prazer de sermos os pilotos desse voo, não é? Eu lembro-me de situações, já colegas meus que transportaram a seleção, que transportaram o Papa. Sim, o Papa Isso também é algo realizante, é como teres aqui uma entrevista agora Prefiro-te entrevistar a ti. com o Cristiano Ronaldo ou com o... Percebes? É uma coisa que realiza a nível profissional, obviamente, não é? Para quem quer começar um curso de aviação, o que é que tu aconselhas neste momento? Queres deixar um conselho para esses jovens que têm o sonho de ser pilotos? Sim, em primeiro lugar, tem que estudar no liceu. Tem que estudar muito no liceu. Tem que ser pessoas motivadas, tem que ser pessoas que tenham a predisposição para ser estudiosos, porque ser piloto é uma profissão que exige o estudo vitalício. É, por assim dizer, uma profissão de estudo constante. Portanto, tem que estudar. E não pode haver muitas regras, não se pode andar nas discotecas, não se pode beber muito álcool, não se pode fumar, não é? QB, muito regrado, QB, acima de, como eu já te disse no início da entrevista, um piloto é um ser humano, acima de tudo. Agora, se perde muito tempo com outras coisas, não vai restar muito tempo para o estudo e para a aplicação e para... Portanto, percebes? Pode ir à discoteca, obviamente pode ir à discoteca. E uma mulher também cada vez se vê mais, não é? Claro que sim, claro que sim. Vocês aceitam claro que bem? sim. Não é?
Perfeitamente. Perfeitamente. Claro que sim. São cada vez mais mulheres no mundo da aviação. Perfeitamente. E é Claro como que nos sim. carros, dizem que as mulheres têm mais cuidado com a condução dos automóveis que os homens, não é igual. Não há diferenciação. Não há diferenciação entre mulher piloto e homem piloto. Aliás, é piloto. É piloto. Mulher ou homem é piloto. E comandante é comandante. Mulher ou homem é Não é comandante. comandante. Não há diferenciação entre géneros na Não há aviação. nada disso. Não. Marcelo, foi um gosto enorme. Espero Prazer um dia foi todo voltar meu, aqui Paulo. e Prazer dar foi um todo bocadinho, meu. no fundo, são Muito obrigado curiosidades por que este as pessoas convite, têm. mais uma vez. Espero Foi um dia prazer. encontrar-te, ou então quando começares terei muito gosto em acompanhar-te numa viagem Claro e que fazermos sim. uma reportagem, Claro que porque é sim. sempre bom termos um piloto aqui Claro na que região. sim, terei todo o prazer. Claro que sim, Paulo. Muito É obrigado. o Marcelo, que um piloto, comandante piloto de uma companhia aérea, onde faz cursos, ou melhor, voos de médio curso, e claro, é aqui de Paredes. Nós, em 30 segundos, voltamos. A nossa viagem começou cedo. Enquanto muitos ainda dormiam, a Hyundai já ia longe no caminho da ecomobilidade. Despertámos antes e já estamos na estrada. Somos líderes em soluções ecológicas e não vamos ficar por aqui. Esta é a energia que nos conduz, porque o planeta não dorme. Bem-vindos à segunda parte aqui do Jornal Diário. Passamos agora para os dados da infecção do coronavírus nestas últimas 24 horas. Segundo a Direção-Geral de Saúde, foram identificadas nas últimas 24 horas mais 2 vítimas mortais e 306 infectados em Portugal, elevando o número total de óbitos no país desde o início da pandemia para 1.660 e o número de casos confirmados para 46.512. Lamentamos não poder dar os dados a nível de concelhos, mas pelo que sabemos e pelo que fomos informados, só daqui a 2 dias é que teremos esses mesmos dados atualizados. Passamos agora para um incêndio que houve em Amarante que rondou as habitações. O incêndio que deflagrou este sábado em Vila Caís, concelho de Amarante, envolveu várias corporações e esteve perto de habitações. Segundo fontes bombeiros de Amarante, uma das corporações que esteve no combate às chamas, o alerta para a corporação aconteceu às 21h38 de sábado, tendo as chamas tido início em zona de mato, propagando-se posteriormente a uma zona com habitações sem que estas tenham sido atingidas. O vento forte, que se fez sentir ao final da tarde, e as altas temperaturas poderão ajudar a explicar as dificuldades que os bombeiros sentiram no terreno para controlar o incêndio. O combate às chamas envolveu várias corporações da região, no total de 79 bombeiros. Além dos de Amarante, estiveram no combate às chamas as corporações da Lixa, Marco de Canaveses, Baião, Penafiel, Paredes, Friamundo, Baltar, Entre os Rios e Paço de Sousa. A Guarda Nacional Republicana do posto de Amarante também esteve no local. A benção de uma viatura que a Câmara Municipal de Paredes ofereceu à ADIL, a Associação de Desenvolvimento para Lordelo, foi este domingo e o Novo Canal esteve lá. A Associação para o Desenvolvimento Integral de Lordelo assinou este domingo o 30º aniversário, data que ficou marcada pela benção de uma viatura de transporte adaptado de 9 lugares, oferecida pela Câmara de Paredes e pela Fundação Alorde. A cerimónia de benção da viatura foi presidida pelo Padre Rui Manuel Pinheiro, na presença do Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, do Vice-Presidente da Câmara, Francisco Leal, do Presidente da ADIL, Hélder Oliveira, do Presidente dos Bombeiros Voluntários de Lordelo, Miguel Ferreira, e do Presidente da Cooperativa Alorde, Francisco Ramos. A celebração dos 30 anos da ADIL contou também com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, Nuno Serra, entre outros convidados. Ao Novo Canal, a diretora técnica da ADIL, Mónica Santos, realçou que, além da benção da viatura, os idosos assistiram de dentro da instituição a uma Eucaristia que decorreu no exterior num momento único para os utentes, tendo a mesma decorrido em completa segurança. O 30º aniversário de Irmesinde, elevado à cidade, é comemorada com exposições e também interação a nível virtual. Comemora-se esta segunda-feira o 30º aniversário de elevação de Irmesinde à cidade.
À data, Hermesinde, com o estatuto de vila, foi elevada à categoria de cidade 13 de julho de 1990. Para assinalar a data, a Junta de Freguesia de Hermesinde, em parceria com a Câmara de Valongo, elaborou um programa cultural que, apesar da crise sanitária e das restrições que são de todos conhecidos, pretende assinalar a efêmera de forma simbólica, segura e cumprindo com todas as indicações e orientações estabelecidas. O programa das comemorações prevê já esta segunda-feira, no Parque Urbano, a exposição São Lourenço de Esmes, a Pérola de Lessa, a mostra dos 8 aos 88, promovida por artistas da cidade, que irá decorrer no Fórum Cultural. No Largo da Estação foram colocados excertos de autores de Hermesinde em várias montras por Adélia Carvalho e ilustração de Anabela Dias. No mesmo local foi colocado um bombo iluminado numa evocação à Noite Branca dos Bombos que decorria na cidade, mas que este ano não se irá realizar pelas razões que são do conhecimento público. São 90 anos que os bombeiros voluntários de Friamundo celebraram este fim de semana e foi 2 momentos altos, foi a tomada de posse de 2 comandantes adjuntos. O 90º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros de Friamundo ficou marcado pela tomada de posse de 2 adjuntos de comando, Max Pacheco e Joel Rodrigues, e pelo juramento de bandeira de 8 novos bombeiros. Estava igualmente prevista a apresentação de uma viatura, um carro autocomando, um Jeep 4x4, para assinalar a data, mas o facto do pároco de Friamundo e Passos de Ferreira se encontrar doente impossibilitou a benção do mesmo. Ao Novo Canal, o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Friamundo, José Carlos Costa, realçou que, apesar da Covid-19 e da crise sanitária que a região e o país estão a viver, a instituição não podia deixar de assinalar a data, honrar e dignificar o legado da corporação, antigos dirigentes e demais atores e agentes que passaram pela coletividade e darem o seu contributo para que seja o que é hoje. José Carlos Costa assumiu que o corpo ativo dispõe de um vasto número de viaturas no seu parque automóvel, cerca de 108 elementos no ativo, sendo uma estrutura já com uma dimensão significativa que cobre uma área de intervenção também ela significativa. Questionado das dificuldades que afetam a associação, José Carlos Costa reconheceu que as dificuldades financeiras e a falta de verbas são uma verdadeira dor de cabeça para fazer face às múltiplas solicitações com que este tipo de coletividades estão presentemente confrontadas. Sinfãs vai ter nova unidade de saúde. O Executivo Municipal de Sinfãs adjudicou no dia 2 de julho a requalificação, remodelação e apetrechamento da antiga Escola Primária da Feira, na freguesia de Nespreira, que será transformada numa unidade de saúde familiar. A empreitada terá o custo de 313.165,61 € e resulta de um contrato de programa entre o município de Sinfãs e a Administração Regional de Saúde do Norte. O novo equipamento virá colmatar as lacunas da unidade já existente, melhorando radicalmente as condições tanto para os utentes como para os funcionários, com ganhos enormes na saúde e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. A nova unidade terá, para além dos gabinetes médicos, de enfermagem, administrativos e outros, sala de formação e ensinos e sala de isolamento. As obras serão comparticipadas pelo Programa Operacional Regional do Norte em 85%. Programa Municipal de Caminhadas 2020 em Lousada. A Câmara de Lousada anunciou que irá iniciar o Programa Municipal de Caminhadas 2020, estando previstas várias alterações ao cronograma na sequência da crise sanitária que está a afetar o país. As primeiras caminhadas estão já agendadas e a primeira será entre os dias 19 e 25 de julho na freguesia de Nogueira e a segunda será entre os dias 26 de julho e 1 de agosto em Boim. Além de não serem permitidas caminhadas em grupo, os participantes podem realizar o percurso de forma autónoma em qualquer dia da semana, de manhã, à tarde ou à noite. Para saber qual o percurso a realizar, os participantes poderão aceder ao mapa e link do percurso
que estarão disponíveis nos meios de divulgação. Segundo o vereador do Desporto, António Augusto, o Programa Municipal de Caminhadas foi lançado em 2015, Ano Municipal do Desporto, estando já na sua 6ª edição. Ao Novo Canal, o autarca revelou que as caminhadas habitualmente tinham 1 hora de partida e o grupo, geralmente de mais de 100 pessoas, deslocava-se relativamente próximo pelo percurso definido. A primeira sessão drive-in, cinema no carro, aconteceu esta sexta-feira. Decorreu esta sexta-feira no Parque da cidade de Penafiel a primeira sessão do Drive-In Cinema no Carro em Penafiel, com a transmissão do filme Bacurau. As próximas sessões acontecem nos dias 17, 24 e 31 de julho, no campo da Feira de Penafiel, no Parque de Estacionamento do Centro Interpretativo de Quintandona e no Cais de Entre os Rios, respectivamente. A lotação máxima para assistir a cada sessão de cinema do Drive-In Cinema no Carro em Penafiel é de 30 viaturas. Sebastianas correm em trio elétrico e percorreram as principais artérias da cidade de Friamundo. As Sebastianas 2020 vão já no 3º dia e prosseguem com animação nas ruas com um trio elétrico a percorrer todas as artérias da cidade, numa manifestação que pretende celebrar esta festa icónica e ímpar na região, com todas as condições de segurança e cumprindo com as indicações das autoridades de saúde locais e nacionais. André Pinto, da Organização das Sebastianas, realçou que o carro elétrico, um caminhão que está neste momento a percorrer as artérias de Friamundo num só desfile, terminará pelas 23 e este domingo dedicaram à vertente religiosa com a tradicional missa em homenagem aos festeiros já falecidos, cerimónia que contou com a presença de elementos que integram as Sebastianas 2020. A cerimónia religiosa foi transmitida online para evitar concentrações e esta segunda-feira, último dia do evento, realizar-se-á o fogo de artifício. No dia 9 de julho, na quinta-feira, no arranque das Sebastianas, foram divulgadas online várias mensagens do Presidente e do Presidente da Junta de Freguesia de Friamundo, José Luís Monteiro. Também na quinta-feira foi apresentada online a peça Friamundo de ontem e de hoje pelo Teatro Pedaços de Nós Friamundo, a opereta A Gandrela pelo grupo teatral friamundense e exibidos retratos de Friamundo e as Sebastianas pelo Teatro Infanto-Juvenil Pedaços de Nós Friamundo. Na sexta-feira decorreu a noite de bombos com a comissão de festas a apelar a cada friamundense que viesse às suas janelas com o seu bombo e a sua caixa num ritual, numa recriação muito apreciada pela comunidade local. Hugo Reis sucede Jorge Teixeira na presidência do Futebol Clube da Lixa. Hugo Reis é o novo presidente do Futebol Clube da Lixa, substituindo Jorge Teixeira à frente da direção da formação de Felgueiras. Segundo Albino Lopes, do Futebol Clube da Lixa, o anterior presidente do emblema azul e branco abdicou por questões profissionais. Albino Lopes confirmou que em reunião extraordinária e dada a indisponibilidade manifestada por Jorge Teixeira para a continuidade no cargo de presidente por motivos profissionais, foi nomeado em reunião da direção por unanimidade Hugo Reis como presidente do clube. Hugo é um empresário, foi atleta da formação do Futebol Clube de Lixa e integrou a anterior direção como vogal da direção, eleita a 22 de maio na Assembleia Geral do Futebol Clube de Lixa. Albino Lopes referiu-se a Hugo Reis como sendo um jovem, um inovador, uma pessoa que conhece como ninguém o emblema e que irá fazer crescer o Lixa, dando continuidade ao rumo e ao projeto que tinha sido definido. Passamos agora para a rúbrica das notícias escritas. Já sabe, pode ver a sua cidade ou freguesia na região do Tâmega Sousa Endouro em novoncanal.pt. Uma equipa de 9 investigadoras, maioritariamente provenientes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, está a desenvolver o projeto Nano2Prevent, que procura tirar partido das características das nanopartículas para prevenir a infecção e controlar a transmissão do novo coronavírus, especialmente em hospitais
e lares. Tendo por base a nanotecnologia, o projeto liderado por Salete Reis, docente da FFUP e investigadora do Laboratório Associado para a Quinta Verde, prevê a incorporação de nanopartículas em materiais têxteis, proteção individual e roupas de cama, promovendo a inativação do vírus após contacto. Esta é a primeira solução que está a ser desenvolvida, mas há ainda uma segunda linha de investigação que se baseia na otimização de nanopartículas. Depois das notícias escritas, passamos já de imediato para a meteorologia nestes próximos 3 dias. Analisando a meteorologia para os próximos 3 dias e de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, amanhã, terça-feira, dia 14 de julho, o céu estará pouco nublado, com nuvens altas, com temperaturas máximas de 35 graus Celsius e mínimas de 20 graus. Já na quarta-feira, dia 15 de julho, o céu estará limpo, com temperaturas máximas de 36 graus centígrados e mínimas de 19 graus. Quinta-feira, dia 16, o céu estará pouco nublado, com temperaturas máximas de 37 graus Celsius e mínimas de 22. A edição de segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, fica por aqui. Mas antes, sugiro o programa desta noite com Filipa Mendes da Silva, Panorama Nacional. Quanto assim já sabe, divirta-se, mas com todas as regras que esta pandemia nos faz atravessar. Máscara em espaços fechados, distância social, higienizar as mãos é fundamental para que possamos nos ver livres do Covid-19. Quanto a mim, resta-lhe desejar uma boa noite e uma excelente semana. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.